O litoral catarinense tem trechos de rodovia que somem da vista por quilômetros, sem posto, sem acostamento iluminado, sem sinal de celular. Só asfalto, mata e o som do mar que você ouve, mas não vê. É nesses trechos que algumas coisas acontecem sem testemunha. Em agosto de 2021, alguém que usava o nome Estrada Litoral SC postou no Reddit uma sequência de relatos sobre o que havia acontecido com ele nessa estrada 2 semanas antes. Era quase meia-noite quando o primeiro texto foi publicado. Até o amanhecer, o usuário tinha respondido a dezenas de comentários com detalhes que ninguém havia pedido. Então deletou tudo e desapareceu. O que se segue é a leitura integral do post original. Não sei o que vi na SC 434, mas preciso colocar isso pra fora antes que eu comece a achar que foi sonho. Relato longo. Desculpem, isso aconteceu no dia 14 de agosto. Eu estava voltando de Florianópolis para Garopaba. Tinha saído tarde de uma resenha de amigos e estava na estrada por volta de 23 horas e 40 minutos. O trecho estava completamente sem iluminação. Conheço bem. Já fiz umas 15 vezes. Vi as luzes primeiro no espelho retrovisor. Pensei que fosse um carro me alcançando. Mas não vinham da pista. Vinham de cima e para o lado. Uns 40 graus acima do horizonte. 2 pontos de luz, brancos, sem piscar, com uma distância fixa entre eles. Reduzi a velocidade. Eles reduziram junto. Acelerei. Eles aceleraram junto. Parei o carro no acostamento. Desliguei o motor. Fiquei olhando pelo para-brisa. As luzes ficaram paradas. No mesmo ângulo. Mesma distância entre elas. Por uns 2 minutos, nenhum de nós se moveu. Então, eu cometi o erro, se é que foi erro, de sair do carro. Um usuário comentou: "Que erro, sair do carro. Meu irmão fica dentro." Minha resposta foi: "Eu sei." Mas na hora não pareceu erro. Pareceu a coisa certa a fazer. Não sei explicar melhor do que isso. O usuário respondeu comentários ao longo de toda a noite. Vamos incluir os mais relevantes entre os blocos do relato, como ele mesmo fez. Saí do carro e fiquei parado na beira da pista. A noite estava quente, sem vento. O som do mar dava para ouvir de longe. Nenhum carro passou durante todo o tempo que fiquei lá fora. As luzes desceram, lentamente. Parecia que estavam avaliando se podiam chegar mais perto. Parei de respirar por um segundo, quando percebi que estavam vindo na minha direção. Quando chegaram a uns 100 metros do chão, eu consegui ver o contorno. Não era um ponto de luz separado. Era uma estrutura única, circular, ou perto disso. As 2 luzes brancas ficavam nas extremidades. Embaixo havia uma luminescência fraca, azul acinzentada, que não projetava sombra nenhuma no chão. Parou. Ficou parado a uns 30 metros de altura. Foi quando eu os vi. Não estavam dentro da estrutura. Estavam do lado de fora. 2 deles, parados abaixo do objeto, suspensos de um jeito que não fazia sentido com a gravidade. Não havia cabo visível. Não havia nada segurando. Eles simplesmente estavam lá, no ar, a uns 15 metros do chão. Não vou tentar descrever a aparência com muita precisão. Tenho medo de soar ridículo e perder a credibilidade do relato. O que eu posso dizer é que eram claramente não humanos. Proporções estranhas, muito compridos e completamente imóveis. Eu também fiquei imóvel. Não sei quanto tempo ficamos assim. Pode ter sido 2 minutos. Pode ter sido 20. Um usuário comentou: "Você tinha bebido na janta?" Eu respondi: "Cerveja." Terminei por volta das 22 horas. Estava sóbrio. Essa foi a primeira coisa que eu chequei mentalmente quando parei o carro. Um usuário comentou: "Você sentiu medo?" Eu respondi: "Não." E isso é o que mais me assusta quando penso agora. Na hora, eu não senti absolutamente nenhum medo. E eu sou uma pessoa ansiosa. Fico nervoso em consulta médica. Fico nervoso em reunião de trabalho. Ali, olhando para aquilo, eu não senti nada. Como se o medo tivesse sido removido da equação. Então, algo mudou. Não no ambiente, em mim. A melhor forma que encontro de descrever é a seguinte: imagina que alguém coloca uma mão no seu ombro sem você ter visto chegar. Você não ouviu passos, não sentiu a presença. A mão simplesmente está lá. Assim foi. Mas por dentro, algo estava dentro do meu campo de pensamento, sem ter pedido licença para entrar. Não era voz, não era imagem.
Era mais parecido com uma certeza que não era minha. Como acordar sabendo o resultado de um problema que você não resolveu. A primeira certeza foi simples. Eles sabiam que eu estava com medo de parecer louco. Sabiam antes de eu pensar nisso conscientemente. A segunda foi mais difícil de processar. Eles já tinham estado ali antes. Não naquela noite. Muitas vezes. Naquele trecho específico. E eu não era o primeiro a parar. E aqui é onde eu começo a duvidar da minha própria memória, porque parece grande demais para ser real. Foi uma espécie de imagem, não visual, mas como um conceito com forma. A ideia de que havia algo naquele litoral que eles monitoravam. Não nós. Algo no fundo do mar, naquele ponto específico da costa, e que eles voltariam. Depois disso, a presença foi embora, do mesmo jeito que chegou, sem aviso, sem permissão. Olhei para cima. O objeto estava subindo. Lentamente, depois muito rápido. As luzes viraram um ponto e sumiram. Entrei no carro. Eram 2h17 da madrugada. Eu tinha saído do carro às 23h52. Um usuário comentou, 2h25. Eu respondi, sim. Eu chequei 3 vezes o relógio porque não acreditei. Para mim tinha sido no máximo 15 minutos. Um usuário comentou, você tentou pesquisar sobre o trecho? Anomalias submarinas naquela região? Eu respondi, sim. Encontrei um relatório do IBAMA de 2009 sobre alterações térmicas não explicadas no fundo marinho à altura de uma praia, dali a uns 8 quilômetros. Pode ser coincidência. Provavelmente é coincidência. Mas eu não consigo não pensar nisso. Cheguei em Garopaba às 3h. Não contei pra ninguém ainda. Minha família acha que fiquei mais tempo na resenha. Estou postando aqui porque preciso que isso exista em algum lugar fora da minha cabeça. Não estou pedindo que acreditem. Estou pedindo que alguém leia. Uma última coisa. No dia seguinte, eu fui até o trecho onde parei. De dia, andei pelo acostamento por uns 200 metros. Tinha uma marca no chão, no asfalto, um círculo perfeito, uns 3 metros de diâmetro, onde a cor do asfalto estava diferente, mais clara. Parecia que tinha sido aquecida por baixo e ressecada. A marca estava exatamente onde o objeto havia ficado parado. Eu tirei foto. Não vou postar, porque não quero que o foco fique nisso. Qualquer um pode fazer uma marca no asfalto. Mas eu sei o que vi. E sei que não estava sozinho naquela estrada. Um usuário comentou, obrigado por postar isso. Sério. Eu respondi, obrigado por ler. Esse foi o último comentário de Estrada Litoral ESC. 2 horas depois, o post foi deletado. A conta foi desativada sem nenhuma mensagem de despedida, sem nenhuma resposta final. O usuário que nos enviou a cópia do post tentou contato por mensagem privada antes da conta sumir. Não obteve resposta. Pesquisamos os registros do IBAMA mencionados no comentário. O relatório de 2009 existe. Descreve alterações de temperatura no fundo do mar em um trecho da costa catarinense sem causa identificada. O caso foi classificado como inconclusivo e arquivado. A ESC 434 existe. O trecho sem iluminação existe. O horário e as condições climáticas descritas são compatíveis com os registros meteorológicos de agosto de 2021 para aquela região. Não sabemos quem é Estrada Litoral ESC. Não sabemos se voltou a usar aquela estrada. Não sabemos o que está no fundo do mar, naquele ponto da costa. E não sabemos se eles voltaram. Se você teve uma experiência parecida em rodovias litorâneas, luzes, tempo perdido, qualquer coisa que não conseguiu explicar depois, manda pra gente. Anônimo se preferir. O endereço está na descrição. Nos vemos no próximo episódio. E não se esqueça de deixar o like.